roteirização. Vocês já perceberam ali o porquê que a gente usa o datashow. Na verdade, é uma forma da gente memorizar mais, quando a gente escuta e quando a gente vê. Amém? Então é por esse motivo. O objetivo dessa formação, o objetivo geral dela, promover a cultura de Pentecostes a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Objetivos específicos dessa formação: fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, não nossos discípulos, fazer discípulos do nosso Senhor, evangelizando o povo de Deus a partir da experiência do batismo do Espírito Santo, tá? Então, convido vocês a se atentar bastante, mas bastante mesmo nessa formação, porque ela vai ajudar muito aqueles que estão iniciando, mas muito mesmo a vocês que estão iniciando. Outrora, quando nós aqui, os mais antigos, começamos lá, iniciamos na Pedro, já se falava dessa roteirização, mas não era com tanta profundidade. O Joãozinho já deu uma pincelada na outra semana, no mês passado, e pediu para que eu aprofundasse nesse quesito, roteirização. Como nós vamos desenvolver uma pregação, do início ao fim, aqui vai ser explicado. E no final nós vamos montar uma pregação aqui, então convido você a prestar bastante atenção. E também vai ter tarefinha para casa, tá? Eu me recordo de quando eu estudava, isso faz muito tempo, eu prestava muita atenção quando o professor estava explicando. Eu não fazia bagunça naquele momento, eu prestava muita atenção. Então eu gravava muito bem quando o professor estava explicando. Eu não precisava estudar para a prova, porque eu gravava muito bem quando o professor já estava explicando. Então eu me recordava disso, eu queria passar isso para vocês. Amém? A roteirização também promove a capacitação dos pregadores e das pregadoras, a fim de que consigam elaborar roteiros de pregação e também de ensino, ou seja, de formações, inspiradas por Deus e com técnicas adequadas que lhes facilite o uso correto dos recursos da oratória sacra, sem extinguir a unção do Espírito Santo. Ou seja, nesta formação nós vamos aprender como montar um roteiro de pregação ou de formação sem que falte a presença do Espírito Santo. Porque nós sabemos, e é fácil perceber, que vem acontecendo muito isso no nosso meio. Então essa formação aqui vai servir para nortear, para nos nortear. O ciclo da oração, Primeiro começa pela oração. Serve para melhorar quem escuta a revelação que Deus tem para seu povo. Pois não basta falar bem, pregar bem, há de se falar e pregar o que está no coração de Deus. Não adianta a pessoa se expressar bem, até ter um bom conteúdo, até saber montar bem a informação, mas se ela não escutar a Deus, ela não vai falar aquilo que está no coração de Deus, ela vai falar aquilo que está no coração dela. Então precisa primeiro essa escuta de Deus, e ela não pode faltar. Amém, gente? Está dando para entender até aí? Estrutura da pregação. São partes da estrutura da pregação: a introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão da pregação é peroração. Vamos explicar daqui a pouco o que é peroração. A pregação ou o ensino, ou a formação, ela é composta de uma introdução, o desenvolvimento da pregação ou da formação e a conclusão. É simples, não é? Sim ou não? Não é não, né? Por isso que o sim saiu meio baixinho. Não é tão simples assim. Parece que é. Se você analisar isso, são só 3 coisas, 3 itens. Você fazer uma introdução daquilo que você vai pregar ou ensinar, como eu fiz aqui com vocês.
você desenvolver o seu tema, e isso não é tão simples assim, e depois você concluir o tema. Por quê? Porque um roteiro, porque uma pregação, porque uma formação, ela não pode sair sem pé nem cabeça. Ela precisa ter começo, meio e fim. Precisa ter uma sequência, amém, gente? Senão, o que a pessoa vai entender? Então vamos lá. A introdução. As introduções da pregação e da formação guardam entre si muita semelhança em certas partes, e em outras partes são exatamente iguais. Tá? Às vezes você está falando aí no seu coração, mas Rony, eu vim aqui porque eu quero ser pregador. Mas um pregador também é um formador. Um formador também é um pregador. É claro, e nós temos que abrir aqui uma aspas, que nem sempre um bom pregador, ele consegue ser um bom formador. Talvez a pessoa ela sabe bastante para ela, mas para passar para os outros ela não consegue tanto. Porém, eu entendo que um bom formador, ele pode ser melhor, pode ser um bom pregador também. Agora, passar uma formação é um pouco diferente de passar uma pregação. Tem certa diferença. Porque você não está falando para si mesmo, você tem que fazer com que as pessoas entendam. Isso nós vamos falar aqui dentro do roteiro, né? Tudo se encaixa dentro da pregação e da formação. E sendo pregação ou formação, não pode faltar a presença do Espírito Santo, amém? Vocês não oraram por mim aqui? É uma formação, mas nem por isso precisa deixar o Espírito Santo de lado. Quando eu prego no Espírito. E quando eu formo? No Espírito. Amém? Significa preparação. A introdução ela significa preparação para fazer algo maior. É um resumo do assunto que se vai expor. Ou seja, é uma promessa do que se vai pregar ou do que se vai ensinar. Enquanto o evangelizador faz a introdução, nasce no sentimento das pessoas a esperança de ouvi-lo, desenvolver ideias que foram esquematizadas. Entendeu? Sim ou não? Quando você está fazendo a introdução, irmão, você está colocando a pessoa a par daquilo que vai ser falado. Como que é na missa? Não existe o comentário inicial? Você já prestou atenção bem naquele comentário inicial? Ali no comentário inicial vai estar falando para você o que vai ser falado na missa. Preste atenção na próxima missa que você for. Eu já fui. Você preste atenção para você ver. Ali vai falar tudinho aquilo que vai ser falado na missa. Tá? É uma introdução. Se você prestar bem atenção na introdução, você já ganha a pregação toda. Você assimila melhor o que vai ser falado. E quando nós estamos fazendo a introdução, você coloca no coração das pessoas um sentimento de: opa, será o que é que ele vai falar? Você cria uma expectativa na pessoa daquilo que vai falar. Então ela recebe melhor aquilo que vai ser falado. Então a introdução da pregação é uma das partes mais importantes. Vamos lá. A introdução é uma das partes mais importantes da pregação. Presta atenção. É uma das partes mais importantes. Não é a parte mais importante. É uma das. Significa que existem outras partes importantes. Tá vendo? Elementos da introdução. O que compõe uma introdução na pregação? Motivação. Frisa-se que a grande importância da motivação está em ser profética. Deve ser uma revelação de Deus, não sua. Quando você motivar uma pessoa, você dar uma profecia, tem que ser algo vindo de Deus. Nada motivará mais uma assembleia do que uma palavra vinda do próprio Deus, principalmente se for uma promessa. Por quê? É o que as pessoas esperam, que uma promessa se cumpra na vida dela. Então, quando eu faço uma boa introdução, quando eu motivo as pessoas já no início da pregação, você já ganha a assembleia para Deus. Ela vai assimilar melhor aquilo que você vai falar. Está entendendo? Sim ou não? Sim. Olha lá, uma promessa.
eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Imagina você profetizando isso na vida de uma pessoa. Olha, Deus mandou falar que Ele não te abandona até que se cumpra tudo o que Ele te prometeu. Qual assembleia que Ele ia criar no seu coração uma expectativa grande? Ela crê, ela acredita, porque é isso que ela espera. Então, uma boa introdução, com uma boa motivação, boa parte da sua pregação já está ganha. Depois, um dos elementos da introdução é o tema e as ideias principais. É importantíssimo nós falarmos qual é o tema da pregação ou da formação. Porque senão você entra e começa a pregar e não fala o tema, porque você não sabe do que você está falando. Tem gente que demora um pouco para assimilar, até perceber o que você está falando. Então, é importantíssimo você falar primeiro o tema da pregação e quais são as ideias principais. Eu não disse aqui para vocês que o tema da pregação nós íamos falar sobre a oratória. Eu não disse para você que, principalmente porque tem pessoas de outra denominação e de outros países vendo os vídeos, né? É uma introdução, é uma motivação. Eu tenho certeza que já criou no coração de vocês uma expectativa do que será que você falar, né? Nós já tivemos outras formações semelhantes a essa aqui, né? Mas eu entendi que essa está um pouco mais profunda. Então, por isso nós temos que aproveitar bem o desenvolvimento da sua introdução. Conceito. Aliás, você faz a introdução com uma motivação e aí você começa a desenvolver a sua pregação. E aí é uma parte muito interessante. Como que eu vou desenvolver o tema ao qual foi proposto? Né? Porque você tem que desenvolver, não pode ficar enrolado. Os desenvolvimentos do ensino e da pregação são iguais, têm a mesma estrutura, as mesmas finalidades, as mesmas características, a mesma importância e as mesmas partes. Ou seja, uma formação, ela tem importância, sim ou não? Sim. Hoje é domingo. Que mistério nós celebramos hoje mesmo? Gloriosos. Gloriosos. Qual que é o terceiro mistério mesmo? Vinda do Espírito Santo. Quarto, Assunção de Nossa Senhora. Ah, então estou confundindo. No mistério luminoso, qual que é o terceiro? Aquele que nós rezamos na quinta. Aqui no convite à conversão é a luz do reino. Jesus pregando os seus ensinamentos e anunciando o reino de Deus. Analisa bem esse mistério. Se nós contemplássemos bem o mistério do Santo Terço, nós iríamos entender melhor. Jesus pregando os seus ensinamentos e anunciando o reino de Deus. Ele prega e anuncia. Ele prega o quê? Ensinamentos. Então, quando Jesus estava pregando, ele estava ensinando e ele estava anunciando o seu reino. Ou seja, uma pregação é um anúncio e também é um ensinamento. Um ensinamento é uma catequese, mas também é uma pregação. Nós estamos aprendendo. E ainda, diga-se de passagem, estamos anunciando o reino de Deus. Analisou bem? Parou para pensar? Como é importantíssimo? Não é importante só a pregação, a formação também é importante. Tem as mesmas características. Quando você for montar uma pregação ou uma formação, o roteiro é o mesmo. Amém? Desenvolvimento é o ato de expor, explicando as ideias apresentadas na introdução. Nessa parte, explana-se os tópicos da introdução, sustentando-os com argumentação ungida e bem fundamentada e segura. Ou seja, logo após nós entendermos qual é o conceito do desenvolvimento, nós precisamos entender como que é expor esse desenvolvimento. Quando eu vou pregar ou dar uma formação, eu exponho as pessoas o assunto determinado, ensinando-os. Você vai ensinar as pessoas desenvolvendo o seu tema, com argumentação ungida e fundamentada. Isso aqui é importante. Daqui a pouco nós vamos falar o que é argumentação.
A argumentação, ela tem que ser ungida e fundamentada. Fundamentada em quê? Palavra de Deus. Só na palavra? Só na palavra os nossos irmãos protestantes fazem. O que nós nos baseamos? Palavra de Deus, magistério da igreja e tradição dos apóstolos. Esses são os 3 pilares da igreja católica apostólica romana. E é por isso que nós nos diferenciamos dos nossos irmãos protestantes. Eles se baseiam apenas na palavra de Deus. Nós nos baseamos na Sagrada Escritura, magistério da igreja e tradição apostólica. Amém? Não se esqueça disso, mas se você quiser, pode até anotar. Esses são os 3 pilares da nossa igreja. Amém? Por que é importante é importante que o desenvolvimento seja organizado? Esse nosso desenvolvimento aí da pregação, da oratória sacra, ele precisa ter organização. Imagina se você começa a falar do amor de Deus e termina falando do pecado. O que a pessoa vai entender? Imagina se você começa falando que Deus é misericordioso, depois você fala que Deus tem ódio e mandou o dilúvio sobre a terra. Está fora de ordem. Precisa ser organizado. E aí nós vamos entender daqui a pouco por que precisa ser organizado. Vocês vão perceber que quando a gente monta uma pregação ou uma formação organizada, ou seja, na ordem, a nossa pregação e formação ela tem muito mais efeito. Ela não fica sem pé nem cabeça, né? Tudo tem que ser organizado. Vamos lá. Porque não basta desenvolver as ideias, e sim deve-se desenvolvê-las de forma que as pessoas entendam. Depois você lê o que está escrito lá em Mateus. Não basta só desenvolver a pregação. Você precisa desenvolver a pregação e a sua formação de uma forma que as pessoas entendam. Por isso, eu disse para vocês, coloquei ali no primeiro slide, o porquê que eu trago os slides. Por que monta, que faz essa dinamização dos slides? Para que fique fácil para que vocês entendam. É uma forma de facilitar mais. Eu percebo, eu tenho consciência de que às vezes fica cansativo. Mas é uma forma de vocês assimilarem mais. Eu aprendi isso com o professor Felipe Aquino, numa formação que eu fiz com ele, um curso que eu fiz com ele sobre a história da Igreja Católica. E eu perguntei, eu conversava com ele sobre isso, e eu vi ele usando os slides, e daí eu aprendi a montar assim, para que fique mais fácil o entendimento, tá bem? Eu não conheço ninguém que tenha mais conhecimento aqui no Brasil do que o professor Felipe Aquino, né? Então, acho que o professor foi bom. Ferramenta para organizar o roteiro, né? Ele é uma ferramenta para organizar o desenvolvimento e cumprir os pontos acima. O que nós vamos fazer agora? Perceber como deve ser o nosso roteiro. Ferramenta para organizar o desenvolvimento e cumprir os pontos que nós já falamos acima. Porque às vezes nós começamos a desenvolver, mas nós não cumprimos os pontos. Nós não cumprimos a ordem. Vamos lá. A leitura da palavra de Deus é fundamental. Não precisa ser lida necessariamente no início. Você já viu alguma pregação onde o pregador não leu a palavra de Deus? Lá no seu grupo já aconteceu isso, sim ou não? Eu já. Não precisa ficar com vergonha não, né? Não vamos falar o nome de pregador isso não. É importantíssimo, é fundamental você ler a palavra de Deus. É verdade, sim ou não? Sim. Vocês estão meio apáticos, gente. Por quê? Eis a pergunta. Por que tem que se ler a palavra de Deus dentro de uma pregação? E até mesmo na formação? Porque nós pregamos a palavra de Deus. Porque nós pregamos a palavra de Deus. É uma prova daquilo que nós vamos falar não é nosso. Não é do meu humano. Está fundamentada na palavra de Deus. Já aconteceu, o irmão pregou super bem, mas não leu a palavra. Amém. Mas não é recomendado.
Tá? Não estou dizendo que o irmão vai morrer e vai para o inferno por causa disso. Não é isso. O ideal é que se leia a palavra de Deus. Não necessariamente você precisa começar já lendo a palavra de Deus. Você pode fazer uma boa introdução, com uma boa motivação, e depois você lê a palavra. Fica a seu critério, como Deus colocar no seu coração. Mas é necessário que você leia. Também você não vai pegar 10 passagens bíblicas dentro de uma pregação, né? Aí Deus vai organizar a sua pregação ou a sua formação, né? Peroração. O que é uma peroração? É a conclusão da sua pregação. Ou seja, ela tem que ter início, meio e fim. E este fim é a peroração, é a sua conclusão. Qual é o conceito de peroração? Em estudos de linguagem, pode ser considerada como o encerramento de um discurso. É o ponto culminante, ou seja, não menos importante do que a introdução da pregação. E por isso deve coincidir com a principal da pregação. É o seu encerramento. Olha como é importante uma conclusão. Vocês que vão fazer a oficina hoje aqui, daqui a pouco, deve estar pegando alguns tópicos aí, né? Eu não sei como você montou sua pregação, mas veja aí se você está se encaixando nesses tópicos. Tem que haver começo, com uma boa introdução, uma boa motivação, o desenvolvimento e a conclusão. Simples, né? Não é não, né? Não é nada fácil pregar, não, nossa. Vamos lá. A oração final. A pregação e também a formação sempre deve terminar com a oração final. Às vezes não há tempo, principalmente na formação, mas é necessário, é bom. Momento propício para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Vocês conhecem? Quais são mesmo os dons do Espírito Santo? Não lembra, gente? Quais são os carismas? Vamos mudar aqui. Quais são os carismas do Espírito Santo? Eu creio que eu estou falando com futuros pregadores que conhecem a palavra de Deus, que já fez seminário de dons. Sabedoria, ciência, Não, são os dons. isso não. Os carismas são 9, vou ajudar. Aliás, a igreja, a Bíblia narra 9, mas a igreja reconhece mais de 300 carismas. Dons de língua, amém, irmão, você salvou. Profecia. Vamos mudar aqui. Quais são os dons de inspiração? Os carismas são divididos em três partes: dons de inspiração, dons de revelação, dons de poder. Amém? Não vou aqui falar sobre os carismas porque não é essa a formação, mas só para nós relembrar. Eu sei que vocês sabem, só para relembrar. Dons de inspiração, quais são? Profecia. Dons de línguas, interpretação das línguas e profecia. Grave aí, irmão, não esquece isso mais, pelo amor de Deus. Esses são os dons de inspiração. Quais são os dons de revelação? Qual? Você soprou aí. Qual? Sabedoria, dom de ciência e o discernimento dos espíritos. Palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Eu creio que esse seja um dos dons que mais tem faltado dentro da nossa igreja. Dom do discernimento dos espíritos. E quais são os dons de poder? Fé, cura e milagres. Amém? Marca aí. Carta aos Coríntios, capítulo 12, inteirinho vai falar sobre os carismas. Depois você lê na sua casa e aí você não vai nunca mais esquecer. Anote isso aí, pregador, porque nós temos que saber isso. Tá? Isso aí é o beabá para um pregador. Conhecer os carismas. Como que eu vou exercitar os carismas dentro da minha pregação e dentro da minha formação se eu não os conheço? Oxalá os grupos de oração fizessem seminários de dons todos os anos. Eu entendo que todos os grupos de oração deveriam fazer pelo menos um seminário de dons e um seminário de vida todo ano. Aí você vai dizer assim, mas eu já conheço, já fiz 10 seminários de vida. Amém, irmão? Você vai relembrar.
Você vai se atualizar, porque o Espírito Santo renova todas as coisas. Está vendo como a gente... Eu conheço irmãos aqui que tem 500 anos de caminhada, mas não lembra. Por quê? Porque nós não renovamos, nós não fazemos constantemente, ou nós não exercitamos. E aí quando nós não exercitamos, nós não sabemos, né? Porque vai apagando, irmãos. Isso é o beabá para um pregador, conhecer os carismas do Espírito Santo, amém? Mas não é essa a formação, vamos lá. Durante esse momento, no momento propício da manifestação dos dons, na oração final, a docilidade ao Espírito Santo deve prevalecer. Mas uma boa dica para o pregador não se perder na oração final é repassar os pontos mais fortes da pregação em oração. Evitar fechar os olhos, tá? Duas coisas: você relembra aquilo que você falou, os tópicos, até mesmo os tópicos da introdução, mas você faz isso em oração. Então você vai fazer uma boa conclusão com uma boa oração da sua pregação. A pessoa vai entender mais, vai colher mais a revelação de Deus. Deu para entender, sim ou não? Tá? E evite fechar os olhos. O pregador, quando ele está na frente, ou o formador, ele tem que ter uma visão panorâmica. Como é que a Assembleia está reagindo? Vou citar um exemplo aqui. Vou pegar exemplo meu, tá, gente? Eu peço licença para vocês. Eu vou dar exemplo meu, porque eu não posso dar exemplo do outro, que eu não conheço a vida do outro. Certa vez eu estava pregando numa outra diocese. A pregação estava muito boa, o tema era muito bom. Mas eu percebi, no meio da pregação, que as pessoas não estavam recebendo bem, não estavam acolhendo. Por quê? Porque o coração delas estava empedrado. Então, dentro da pregação, eu tive que pedir a ação do Espírito Santo e mudar o rumo da minha pregação. Porque, apesar do conteúdo estar bom, apesar de eu ter me preparado espiritualmente, apesar de eu ter me preparado psiquicamente, eu não estava conseguindo, em nome de Jesus, alcançar o coração das pessoas. E aí? Aí eu vou dizer assim, mas não é problema meu, eu pelo menos me preparei, eu fiz a minha parte. Não. As pessoas precisam ter uma experiência com Deus dentro da nossa pregação e dentro da nossa formação. Também da formação. Precisa ter uma experiência com Deus. E então eu exercitei todos os carismas do Espírito Santo ali naquela hora. E eu parti para um momento de oração. E aí sim, eu percebi, com os olhos abertos, eu percebi que a Assembleia reagiu diferente. E aí várias pessoas foram tocadas. E teve até testemunho no final da pregação. Está entendendo a importância da manifestação dos carismas dentro da pregação? Dentro da pregação precisa se manifestar os carismas do Espírito Santo. E nós temos que estar abertos para isso. Para isso eu preciso conhecer. Para me conhecer eu preciso estudar. Eu preciso fazer formação. Está vendo como é uma sequência? Quisera Deus que essa sala estivesse aqui amarrotada de gente. Quisera Deus que essa formação alcançasse o coração de outros pregadores, talvez até de pregadores que já estão na lista, que estão lá. Tenho certeza no meu coração que a eficácia da sua pregação é receberá. Amém, gente? Está ficando claro? Importante, no fim da pregação, ao levar o povo à oração, ajude-os a se decidir por quê, gente? Jesus. Por Jesus, não é para ele se decidir por você, não, ficar te seguindo. Se decida por Jesus e pela graça de Deus, mas não decida por eles. A decisão é deles. A decisão é da pessoa que ouviu a palavra. Ela vai aderir a Deus ou não? O que nós precisamos fazer na oração e na pregação é ajudá-los a se decidir por Deus, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Ali está dizendo, ajude-os. Não é para você fazer por eles. O objetivo da nossa oração é ajudá-los. Amém, irmãos? Tempo de preparação da pregação, ou o tempo de preparação da formação. Tempo de preparação do roteiro. Qual é o tempo que eu tenho de preparação? Tempo que Deus te dá. Tempo que Deus me dá. Alguém mais se habilita?
Quanto tempo um pregador tem que ter para preparar uma pregação ou uma formação? A partir do momento que ele foi escolhido, até o momento dele fazer a pregação. Amém, irmão. Perfeita a sua resposta. Quanto tempo deve durar o ciclo da preparação? Do convite até a pregação da formação. Mas e se você foi convidado há 3 horas atrás? Se você foi convidado ontem? Eu já ouvi muitos pregadores, mas muitos, não foi um só não, dizerem que não pegou pregação porque o irmão chamou em cima da hora. Tá certo chamar em cima da hora? Não, não tá. Falta de zelo pelo ministério. Falta de zelo com a sua assembleia. Porque a sua assembleia, ela merece o melhor. Então você que é coordenador de grupo, você que está à frente de chamar pregadores, convide o pregador pelo menos uma semana antes. Se é para grupo de oração, se é um evento maior, você tem que convidar bem antes. Pelo menos uma semana antes, é o correto. Tem gente que me liga para fazer pregação de um dia para o outro, não está escrito. Não tem problema. Se eu puder, eu vou. Mas não é o certo. Mas é claro que o pregador, ele sempre tem que estar preparado. E se eu te chamar para pregar aqui agora, como é que você vai fazer? Vamos lá. Tempo ideal versus tempo prático. O tempo ideal, sou. Tempo prático, estou pregador. Você é pregador ou você está pregador neste momento? Eu sou um formador ou eu estou formador agora? Saiu dali do portão, já não sou mais. Nós temos que ser um pregador. Estar sempre pronto para pregar. Se você entrar no ônibus, se você estiver num ponto de ônibus, se você estiver na fila do banco e alguém lhe pedir uma palavra, olha, eu conheço o fulano da igreja, eu sei que ele é da igreja, vou pedir uma palavra para ele, porque eu estou triste, eu estou abatido, eu não sei o que fazer, estou desesperado. Daqui a pouco eu vou me enforcar. Aí o irmão vai e te pede uma palavra. E aí? Você é um pregador? Você vai pregar para ele ali na hora? Ou você ali naquela hora você não é? Você só é quando está na frente, num púlpito, ou num lombão, ou com o microfone na mão. Então nós temos que sempre estar preparados. Já aconteceu várias vezes comigo, de pregador faltar e eu tenho que pregar. Ali na hora, te dá uma passagem, você tem que desenvolver o tema. Por isso, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, precisamos estudar a palavra, documentos da igreja, enfim, tudo. Quando nós pegarmos... Outro dia uma irmã me abordou e perguntou, ela me chamou, que tinha um casal querendo... Na verdade o casal estava procurando Deus e foi procurar com eles, porque sabia que eles participavam de um grupo de oração. E ela disse para mim assim, eu não sabia o que fazer. Eu falei, irmã, quantos anos de caminhada você tem? 10 anos. Você vem dizer que não sabe o que fazer? Os irmãos estavam ansiando por Deus e ela não pôde ali naquela hora pregar para eles. Ela não pôde acolher aquele casal e levar eles para a igreja, e levar eles para Deus. Por quê? Nós participamos muitas vezes do grupo de oração, nós somos cegos e nós achamos que pregar a palavra está só com o pregador, não é da minha conta. Não, irmãos. Você é batizado? Azar o seu. Você foi chamado a pregar o evangelho. Sempre. Amém? Ali, ó. Volta um pouco, irmão, por favor. Ali tem uma passagem da Bíblia. Está vendo ali no capítulo 3? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Conhece essa passagem? Onde que está essa passagem? Eclesiastes. Tem Eclesiástico, tem Eclesiastes, capítulo 3. No Eclesiastes, capítulo 3, vai falar tudo sobre o tempo. Tá? O tempo da sua pregação, de preparar a sua pregação, é agora. É agora. Vamos lá. Roteirização. Composição. O roteiro, como que é composto? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O objetivo do roteiro da pregação.
principais: facilitar a exposição do assunto e o entendimento dos ouvintes. Tipos de roteiros: tem o escrito e o não escrito. Tem pessoas que gostam de fazer anotações, como eu, e tem pessoas que não gostam, simplesmente não fazem. Está errado? Não, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, vamos ver a diferença. Qual que é a vantagem do roteiro escrito? Boa flexibilidade, boa abertura para as inspirações, moções e toques do Espírito Santo, ou seja, os toques divinos. Possibilita ao evangelizador ter sempre à mão as principais ideias. Libera o evangelizador do medo de não ter o que pregar ou ensinar. Permite a inserção de histórias, parábolas, técnicas pedagógicas e recursos variados. Olha a importância de um roteiro escrito. É diferente? É melhor sim ou não? É melhor, irmão. Você se prepara melhor. Você grava mais, você esquece menos. Você está ali pregando. Se você tem um roteiro escrito, você, hora e meia, se as pessoas perceberem, você dá uma pincelada ali. Só para você não perder a sequência. Para você se lembrar. A gente não consegue gravar tudo. Tem pessoas que têm facilidade de gravar as coisas. Tem mais facilidade, outras menos, né? Principalmente para quem tem menos facilidade de gravar. Então anota, faz um roteiro ali, uma sequência. Vai escrever uma Bíblia também. Tem pregadores que chegam na frente, né? Aqui na Pedro já teve, e ele lê a pregação inteira. Está errado. E a ação do Espírito Santo, onde é que fica? Né? Agora, você não anotar os tópicos é bom. Por quê? Vai lhe ajudar a liberar o medo de não ter o que falar dentro da pregação. Porque às vezes a gente começa a pregar, chega a uma certa altura, não tem mais o que falar. Por quê? O conteúdo que você preparou é pouco. Eu cheguei certa vez para fazer uma pregação e eu preparei uma pregação para meia hora, 40 minutos, que é o normal. E quando eu cheguei no local, eu não sabia que ia ser assim, me deram 2 horas para pregar. E aí, como é que faz? Eu falo meia hora e enrolo o resto? Nosso Deus enrolava as pessoas? Não. Se você tem anotado dentro do seu coração, se você é um pregador, você já tem o conteúdo a acrescentar. Você completa com oração, você completa com aquilo que você aprendeu nas formações, você completa com aquilo que você leu na Bíblia, com aquilo que você conhece, com as argumentações que você tem. E depois, quando eu percebi, já estava até passando as 2 horas. Por quê? Você tem que estar gravado dentro de você a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. A palavra nos diz que Deus nos faz lembrar todas as coisas. Já ouviu isso? Mas Ele só faz lembrar aquilo que você conhece. Se você não aprendeu, se você não fez o curso, se você não fez a formação, você vai lembrar do quê? Não tem o que lembrar. Por isso é necessário as formações, os ensinamentos, os estudos, irmãos. Eu sei que tem bastante gente que reclama, eu também já reclamei muito de formação, mas elas são extremamente necessárias. Eu falava para vocês no curso que eu fiz com o professor Felipe Aquino sobre a história da Igreja Católica. Pensa num curso difícil para entender. Muitas datas, muita coisa. Gravar muita coisa na cabeça. Mas eu peguei várias coisas daquele curso, mas eu não peguei tudo. 100% eu não peguei. Acho que se eu peguei 20% do curso foi muito. Vou ser sincero com vocês. Mas esses 20% eu já usei diversas vezes nas minhas pregações, tá vendo? Eu fiz um curso básico de teologia. Quem já fez teologia aqui sabe. É difícil teologia. Falar que é fácil não é. Tem hora que englama tudo. E se a gente não tiver fundamentado na fé católica, você pula para o outro. E nesse curso, tinha vezes que eu tinha vontade de levantar de lá e sair embora para casa. Porque eu não pegava 10% do que foi falado no curso. Mas esse pouquinho que eu peguei, eu uso nas minhas pregações, nas minhas formações hoje. Então, Deus te faz lembrar tudo aquilo que você aprendeu. Mas você só vai aprender se você fizer. Como que Deus vai me lembrar a passagem da Bíblia? Se eu ler a passagem. Se eu não ler a Bíblia, como é que o Espírito Santo vai lembrar? Amém?
temos discernimento. Essa parte é importante. Agora, continuando o ciclo de oração, passamos para a fase do discernimento. Aquilo que eu estava falando aqui. É um carisma. Crivos do discernimento. O que será que é crivos? Alguém sabe dizer? Ninguém estudou aí? Vamos explicar de uma forma mais fácil. Crivos é como se fosse uma peneira. Já viu aquela peneira de pedreiros? Tem um pedreiro aqui no nosso meio, sabe? O pedreiro, ele peneira e aí ele joga fora o que é ruim e fica com o que é bom, não é isso? Isso é o discernimento. São os crivos do discernimento. Tá? Vamos lá. As ideias devem estar de acordo com quem, gente? Sagrada Escritura e a doutrina da igreja. Né? O seu roteiro, as suas ideias têm que estar de acordo com a palavra de Deus e com a doutrina da igreja. Exemplo, o aborto é contrário à Sagrada Escritura e à doutrina da igreja. Tá? É um exemplo. E também o seu roteiro tem que ter ligação com o tema. Você vai preparar o seu roteiro, ele tem que ter ligação com o tema que foi proposto. Não basta as ideias serem boas, elas devem estar de acordo com o objetivo da pregação. Às vezes eu tenho todo o conhecimento do mundo, às vezes eu tenho até um conteúdo bom para pregar, mas não está de acordo com o tema, não está de acordo com a pregação. Às vezes eu sei falar muito bem, eu sei me expressar muito bem, mas eu falo de coisas que não tem nada a ver com a palavra. Tá? Então tudo tem que estar de acordo, sincronizado, organizado. Adolfo Tanqueray foi um sacerdote católico subciano, professor e doutor em direito canônico e teologia dogmática, e autor de um grande número de obras de espiritualidade. Falecido em 1932. Você acha que o homem era bom, não? Tinha pouco conhecimento? Olha o que ele disse. É em razão dos toques divinos proporcionados por meio do serviço de evangelização. Qual é o serviço de evangelização nosso? Pregação, as músicas, as orações e etc. Realizados sob quem, gente? A unção do Espírito Santo, que as pessoas experimentam aquela paz e aquele bem-estar inexplicável humanamente, mas tão conhecidos por nós. Olha que sabedoria. O homem disse que, vamos falar em especial aqui, através da minha pregação, da sua pregação, do meu ensinamento, do seu ensinamento, as pessoas recebem aquela paz interior que elas tanto buscam. E muitas vezes não sabem aonde encontrar. É na palavra, irmão, é nas canções, é nas orações. A pessoa que é do ministério de música, ela tem que cantar no Espírito, para que a canção, para que a voz atinja o coração e traga paz interior para aquela assembleia. Porque a assembleia vai lá no seu grupo de oração buscar paz, irmãos. Se eles não tivessem paz, se eles não tivessem problema, eles não iriam no seu grupo de oração. As pessoas não vão no grupo de oração só porque se sentem bem, é porque elas buscam algo na vida delas. E a oração, a canção, a pregação tem o dever de trazer paz interior às pessoas, não confusão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Amém? Você está tendo a percepção da importância que é você ser um pregador? Você acha que é fácil? É simples? Quando você vai montar a sua pregação, como é que você monta? Irmãos, é algo muito sério pregar a palavra. Tem muitas pessoas brincando de ser pregador. Tem muitas pessoas querendo dar show na frente. Tem muitas pessoas querendo pregar a si mesmo. Mas a pregação da palavra não é isso, o ensinamento não é isso. É ação do Espírito Santo, é graça de vida para as pessoas, porque é serviço. Quando nós cantarmos, nós temos que cantar no Espírito. Quando nós pregarmos, nós temos que pregar no Espírito. Quando nós orarmos, nós temos que orar no Espírito, para que a graça de Deus aconteça, não o conhecimento que você tem. Então é algo muito sério, nós precisamos levar a sério. Vocês estão tendo uma oportunidade de aprender, de começar do começo mesmo, mas da forma correta.
Tem um monte de pregador no nosso meio que começou e que aprendeu de forma errada. Tem um monte, infelizmente. Não é culpa deles, mas aprendeu de forma errada. Mas nós temos que ser diferentes, temos que fazer a diferença. Cabe a nós mudarmos isso, porque nós estamos tendo a oportunidade de aprender da forma correta. Amém? Sim ou não? Sim. Caso o objetivo da pregação não esteja bem claro e bem definido no tema proposto, o pregador deve buscar sua definição com os irmãos que o convidaram, principalmente quando o pregador ou a pregadora recebe apenas a passagem. Você pode pregar sobre a intercessão de Maria. Olha só, a pessoa fala para você: olha, eu quero que você pregue sobre Maria. Ah, mas de que jeito? Qual é o rema? Qual é a direção? Ali, ó, tem 3 direções numa só palavra. Outro exemplo, João 2, de 1 a 12. O que está falando lá mesmo em João 2? Eu esqueci. Hã? Fala sobre o quê? Não ouvi. As bodas de Caná da Galileia, irmão. É uma das passagens mais conhecidas. Nós temos que saber. Vai falar da transformação da água em vinho. Você pode fazer uma pregação falando sobre o poder de Jesus, dele ter transformado a água em vinho. Não é mesmo? Se te der essa passagem. Também você pode fazer uma pregação falando da obediência. Você pode falar da obediência de Jesus, que ele obedeceu a mãe dele. Você pode falar da obediência dos chefes de cerimônia, que foram pegar água, né? Onde Maria disse: fazer tudo o que ele nos disser. Olha só, quantos temas dali. Você pode falar sobre a vida nova, que é a transformação da água para o vinho, ou seja, conversão. Já dá um outro tema. Você pode falar sobre a intercessão de Maria. Então, quando o tema não ficou muito claro para você, você deve perguntar para a pessoa que te convidou: qual é a direção que você tem? O que falou na intercessão? Se é que o grupo tem intercessão, o que Deus está pedindo? Amém? Revelação como resposta. A revelação de Deus pode ser imposta. Aliás, a revelação de Deus pode ser imposta? Não. Logo, podemos entendê-la como sendo uma proposta. Sendo assim, ao final da pregação, o povo poderá acatá-la ou não. Não, a pessoa não é obrigada a receber a sua pregação, a receber aquilo que Deus te revelou. Você não pode obrigar a pessoa a crer. Ela tem o livre arbítrio. Ela pode ou não acatar tudo que foi falado. Vocês podem ou não acatar tudo que eu estou falando aqui. Pode ser que muitas das coisas que eu falei aqui vocês não concordem comigo. Amém, mas é a revelação de Deus, irmãos. Está na apostila e está na revelação daquilo que eu orei para estar falando, amém? Tá? Mas você pode não acatar. Você pode não concordar. Logo, organizar a pregação em tópicos é o mesmo que organizar argumentos, os quais deverão ser definidos numa linha de argumentação ungida para levar o povo a crer e aceitar a proposta de Deus. Você deve organizar a sua pregação. Vamos lá. Vamos explicar essa parte de argumentos para nós encerrarmos. Conceitos e finalidades da argumentação. Só por ser um roteiro, se for realmente isso, naturalmente ajudará o evangelizador a se abrir ao Espírito Santo, pois ele, o roteiro, contém ideias que nortearão a pregação e o ensino. Mas você tem um roteiro, o roteiro vai nortear a sua pregação, vai nortear o seu ensino, mas lhe falta o quê? A argumentação. O pregador precisa ter argumento, sim ou não? Sim. Precisa, irmão. Aquele tecido emocional e intelectivo que se forma durante a prédica. Ou seja, durante a sua pregação ou seu ensino, você precisa ter argumentos para que possa convencer as pessoas a aceitar Jesus. E isso é difícil, irmão. Eu falava da pregação que eu tinha meia hora, depois virou para 2. Eu tive que ter argumentos dentro dessa pregação.
O que é argumento? A derivação por extensão do sentido de argumento. Troca de palavras em controvérsia. Disputa, discussão. Rúbrica. Termo jurídico. Conjunto de ideias. Isso é argumento. Fatos que constituem os argumentos que levam ao conhecimento ou à conclusão de algo ou alguém. Ou seja, quando nós argumentamos dentro da pregação ou dentro da formação, quando nós temos argumento, nós temos argumento para fazer com que a assembleia entendam e assimilem melhor aquilo que foi falado. Entendeu? Sim ou não? E eu só vou ter argumento se eu tiver conhecimento dos fatos, das histórias, da Bíblia. Tá? Aí eu vou ter bastante argumento. Aí eu não vou ficar numa pregação ou numa formação que eu não tenho conteúdo. Às vezes você sobe para pregar e não tem conteúdo. O que o pregador faz quando ele não tem argumento? É muito fácil de perceber. É muito fácil. O que o pregador faz quando ele não tem conteúdo, quando ele não tem argumentação? Ele prega o seu testemunho. Ele começa a falar de si. Coisa mais fácil que existe nesse mundo é perceber quando não tem argumento. A pessoa prega 2 minutos da palavra, logo cai com testemunho. Por quê? Quando eu falo do meu testemunho, aí eu tenho argumento, porque eu me conheço. Aí eu estou falando de algo que eu conheço. É simples. Você acha que vocês todos aqui não são analisados o tempo todo? O ministério de pregação, por mais simples que seja o núcleo, né, eles avaliam tudo isso, os pregadores. Seja aqueles lá ou esses aqui. Você acha que não rola o nominho de vocês no meio da reunião? A gente sabe. Ninguém fala, não estou falando que fala mal. A gente partilha para ver onde nós podemos ajudar. Amém? Porque nós estamos aqui para aprender. É para isso que nós estamos aqui, nós aprendemos juntos. Até os que já pregam, aprendem junto. Então nós precisamos ter argumento. Para isso nós precisamos conhecer a palavra. Para isso nós precisamos conhecer os documentos da igreja. O que diz a tradição dos apóstolos. Para isso nós precisamos exercitar os carismas. A ação do Espírito Santo, irmão. Amém? Aqui encerrou essa formação. Tá? Volta um pouco, irmão. Agora nós vou deixar aqui 10 dicas para vocês. 10 dicas. E depois nós vamos montar uma formação. Vamos ver se vai dar tempo. Essas dicas servem para te ajudar. Essa formação, depois, eu vou postar no meu blog. É só você entrar lá, depois do final dele, e você baixa lá a formação, se você quiser. Aí você vai ter todo o conteúdo. Se você não tiver como fazer isso, você nos fala, eu peço para a irmã que eu mando no e-mail dela, e ela manda por e-mail para vocês. Ou se você tiver um pendrive, já salva, já leva, tá? Porque eu entendo que é muito importante, que vai ajudar bastante. Qual que é o... No final eu vou colocar, irmão. Tem um slider. Mas qualquer um que digitar lá no Google Rony, pregação, já vai aparecer no meu blog. Tem um monte de pregação lá. Dicas para o pregador. Primeira dica. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Está lá em 1 Coríntios. Você conhece essa passagem, né? Não é vanglória nenhuma, irmão. Eu disse no início. Está cheio de pregador se achando por aí. Não é vanglória nenhuma. Deus te deu um chamado. É uma obrigação. Tá? Por parte de Deus. Com essas palavras, entendemos que pregar, embora pareça bonito, não é uma apresentação, e sim algo que a pessoa, primeiro, não tem que se gloriar. Segundo, se torna uma obrigação. Terceiro, uma necessidade constante. Amém? Vai uma dica para você. Não fique se achando. Tá? Uma das primeiras coisas que eu coloquei no meu ministério de pregação: humildade, não deixar subir para a cabeça. Sempre. Ah, mas agora eu comecei a ser mais chamado a pregar, estou fazendo 500 pregações por mês. Irmão, se diminua, sempre. Sempre coloque sua barbinha de molho. Sempre coloque: sou servo inútil, só fiz o que deveria ser feito. Amém?
Procure ser o mais simples possível. Procure sentar para ouvir, fazer formações, buscar. Isso é humildade do pregador. Eu faço um curso bíblico até hoje, já vai para 3 anos que eu faço um curso bíblico. Sento para ouvir. Quantos pregadores deveriam estar lá fazendo esse curso bíblico? Mas por quê? Eu acho que eu sei tudo, não preciso. Dica 2. Vamos ler juntos? 2 Timóteo diz o seguinte: Segundo Timóteo 4:2 diz assim: pregue a palavra, insista oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Conhece essa passagem, Tiago? Conhece? Mais abaixo vai dizer assim, versículo 3: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, irmão. Cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Essas são as palavras do Senhor. Irmão, consagra-te o teu ministério, porque é sagrado. Se você não pregar a palavra, se você ficar pregando a si mesmo, vai ter pessoas que vão se desviar do... Então, irmãos, se nós não pregarmos a palavra, eu gosto muito desse trecho. Nós precisamos pegar o quê? Pregar a palavra. Está sendo taxativo ali, irmão. Não está dizendo assim, pregue também a palavra. Não, pregue a palavra, somente a palavra. Nós pregamos nós mesmos com o nosso testemunho. Nós pregamos aquilo que nós fazemos. Nós pregamos, está cheio de pregador pregando aí sobre milagres que ele fez. Eu fui pregar em tal lugar, eu fui para tal lugar. Irmão, pregue a palavra. Se você pregar só a Bíblia, só o que diz a Bíblia, só o que está falando a Bíblia, sua pregação tem eficácia, com certeza. Tem pessoas que quando, principalmente tem algumas que são pregadores e são do ministério de música, quando começa a pregação, a pessoa ela vem até o púlpito ou até o lombão e ela começa a cantar. Irmão, já cantou. Já teve um momento de canção. Não precisa você cantar de novo. Você está perdendo tempo em pregar a palavra. Já teve aquele momento. Esses dias, um pregador bem conhecido nosso, um pregador, vamos dizer assim, famoso, se é que existe essa palavra, chegou no momento da pregação e ele começou a fazer oração de novo. Já tinha acabado de ferver no Espírito Santo. Já tinha feito oração do Espírito Santo. O irmão começou a fazer oração do Espírito Santo de novo. E a palavra? Sabe por quê? Eu percebi dentro da pregação que ele não tinha conteúdo. Ele trouxe conteúdo para 20 minutos, a pregação dele era 1 hora. Então ele puxou a oração de novo, ficou um bom tempo na oração, depois ele pregou por 20 minutos, que eu marquei no meu relógio, e depois ele partiu para o testemunho dele, porque não tinha conteúdo, porque não se preparou como devia, porque não orou direito, porque não conhece a palavra. As passagens bíblicas que ele citou estavam escritas no rascunho dele, porque eu percebi. Todas as vezes que ele ia citar uma passagem bíblica, ele olhava no rascunho, porque ele não conhece, porque não tem o hábito de ler a Bíblia. Então, a nossa Assembleia não é boba. Você acha que nós conseguimos enganá-los? Prega a palavra, irmão. Não esqueça disso, marque isso no seu caderno. Tudo que é de formação, anota, irmão, traz caderno. Pregue a Bíblia, o que diz Deus, porque você não vai errar jamais. E leia a Bíblia, irmão. Se você quer pregar, trate de começar a ler a Bíblia. Até meu filho de 10 anos, ele lê a Bíblia todos os dias.
Trate de ler a Bíblia, trate de estudar, que vai haver hora que você vai passar aperto. Você não vai ter conteúdo. Vai haver hora que pessoas vão pedir coisas para você, vai pedir informação, vai pedir oração, vai pedir uma palavra, e você não vai ter o que falar, porque você não tem o hábito de ler. Eu estive pregando numa outra diocese, e o irmão falou assim para mim: olha, Rony, na hora que acabou a pregação, você estava sendo observado o tempo todo, porque eles não me conheciam. E ele disse que tinha 3 pessoas observando como seria a minha pregação. Porque se eu pregasse mal, não me chamava mais, nem ia falar porque me indicou. Você acha que no meio da assembleia está cheio de gente assim? De olho em você? Por isso, irmão, estude a palavra e pregue a palavra. Amém? Dica 3. Muitas vezes, irmão, o nosso testemunho, ele não é tão importante como você pensa que é. Ele é muito mais importante para você do que para nós. Eu não estou dizendo que não tem que dar testemunho dentro da pregação, não é isso. Até deve. Mas você deve saber a hora certa, o jeito certo, deve ser breve, e o testemunho na ação do Espírito Santo, porque senão ele não surte efeito nenhum. Nós estamos cansados, eu literalmente careca, de ouvir pregadores ou pregadoras falar que usou drogas, que teve uma vida de sexo desregrado, que bebia e depois voltou para Deus. Quem daqui não fez isso? Se nós pegarmos e juntarmos um saco aqui, talvez salve um. Que era pecador e depois voltou para Deus. Esse testemunho, esse tipo de pregação não cola mais, irmão. Desculpa dizer. Nós precisamos ter uma pregação mais renovada. Nossa pregação ela tem que ser renovada, atualizada. Pregar só no testemunho não é pregação, irmão. Pode e deve se dar o testemunho? Sim. Presta atenção no que eu estou falando, eu não estou dizendo que não pode. Mas só o seu testemunho, muitas vezes, não vai converter ninguém. Porque nem é tão novidade assim, ou ele nem é tão importante assim para a Assembleia, que está lá para ouvir a... Amém? Dica 3. O ambão e o microfone não é lugar de desabafo de problemas pessoais da igreja, brincadeiras, piadas e histórias para distrair o público. Tem muita gente contando piadinha na hora da pregação. Mas tem muita gente. Está pensando que é stand-up. Está achando que fazer as pessoas darem risada vai surtir efeito na vida delas. Depois elas saem como chegou. Tá? Não é lugar de fazer piadinha. Assuntos seculares desligados da palavra, como futebol, por exemplo, você não deve ficar falando sobre isso. Falar de si mesmo. Evite o excesso da expressão eu. Tá? Quando nós falamos muito de nós mesmos, nós esquecemos de Jesus, que é o principal. Pregar a palavra. Jesus é a palavra. Quando eu comecei a citar exemplos meus aqui, não sei se vocês perceberam, eu pedi licença para citar os exemplos. Porque eu não posso falar o exemplo de outro, que eu não sei a vida de oração do irmão, da pregação dele. Tá? Então, exemplos. Agora, quando você está pregando, ficar só eu, fica difícil. Dica 4. 2 Timóteo 2,15 diz assim: a primeira coisa que o pregador não pode fazer é pregar algo que não entende. O pregador precisa se preparar antes para saber o que vai dizer. É necessário o que, gente? Estudar o assunto e ajuntar informações, fazer anotações e pesquisas para estar a par do que será apresentado. Tá? Um grande obstáculo para aprender mais é achar que já sabe o suficiente. E é por isso que essas 2 salas estão vazias. Porque está cheio de pregador no nosso meio achando que sabe demais. Eu não preciso ir na Pedro. A formação está dando para ajudar? Vai dar para servir na sua próxima pregação? Sim ou não? Sim. Quando você for chamado, isso aqui vai te ajudar? Sim. Então nós sempre temos que aprender. E eu aprendi muito com essa formação. Estudei e reestudei essa formação 4 vezes ontem. Até 2 horas da manhã. Estudei, li, reli 4 vezes. Eu aprendi muito.
Dica 5. As pregações que têm probabilidade de quebrantar o coração do ouvinte são aquelas que antes quebrantam o coração de quem? Eu sempre gosto de dizer assim, nossa, pegue muito bem essa palavra. Nossa, eu amo essa palavra. Por quê? Porque a palavra me toca. Porque eu, de fato, gente, eu amo a palavra de Deus. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu quero parar mais. Porque você vai descobrindo coisas ali, fala, nossa, eu não tinha visto desse jeito, não tinha enxergado desse jeito, olha que legal. E daí você aprofunda, aí você estuda, aí você descobre outra coisa. É amor, gente. Então a palavra me toca, automaticamente vai tocar a Assembleia. Dica 6. Tiago orientou muito bem para ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Francisco de Assis, não sei se vocês conhecem. Conhecem ou não? Eu não conheço, eu só ouvi falar. Também ensinava dizendo: pregue o evangelho sempre, se necessário. O que ele estava querendo dizer com isso? Pregue com a vida, criatura. Pregue com a vida. São Paulo escreve uma carta a Timóteo dizendo assim: o jovem Timóteo, enquanto eu não estiver, quero que você pregue, quero que você ensine. Trate de ensinar, de pregar a palavra. São Paulo escreve isso a Timóteo. Mas não pregue só com palavras, pregue com a vida. Acho que é a segunda carta de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12, eu acho. Depois procure aí e me confesse, é a primeira ou a segunda. Acho que é a primeira. Dica 7, irmão. Romanos 12, 6 está escrito: temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, qual ministério, gente? Dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. Dedique-se. O que quer dizer dedicar? Irmão, estuda. Se prepara. Aprofunda. Deus te deu o ministério nas mãos. Lá no segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, onde eu falava dos carismas, está dizendo assim: os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Ou seja, foi o Senhor que lhe confiou este ministério. Ele disse assim: olha, toma aqui, estou pedindo para que você complete a minha obra que eu comecei a realizar aqui. Deus foi para o céu, Jesus foi para o céu e falou: ó, continua aí, Silvio, continua Tiago, continua Luciano, continua Valério, continua André, continua João, continua a minha obra começada. É isso que ele faz. Então o que nós temos que fazer? Nos dedicar, irmão. Dica 8. Colossenses 4,17 diz: você vê bem o ministério que recebeste em nome do Senhor e desempenha-o plenamente. A palavra plenamente significa totalmente. O que está na palavra aí, irmão? É 1 Tiago ou 2? Você conferiu? Não sei se você tinha conferido. 1 Timóteo? 1 Timóteo 4, a partir do 9. Depois vocês lêem. Anota aí, lê em casa, né? Mas lê mesmo, é profunda. A prática vem com a repetição. Na medida com que você vai praticando, você aprenderá a se soltar mais, para sentir-se seguro. Na pregação pública, você deve persistir. Clame sempre pelo dom da pregação ao Espírito Santo. Ele vai lhe conceder na medida que? Na medida de sua? Pela intimidade com Deus. Quanto mais você pregar, mais você vai aprender. É claro, os irmãos vão pregar aqui depois do café. Não vai conseguir colocar tudo que foi falado aqui na pregação. Não cabe a nós julgarmos isso. Se bem que vocês vão ser julgados. Mas nós vamos ajudar vocês. Então assim, é a primeira vez que eu fui pregar. É claro que vai dar um tremor, vai soar frio, né? Você talvez não consiga desenvolver o tema direito. Mas na medida que você mais for chamado para pregar, você vai melhorando. Mas pelo amor de Deus, precisa melhorar. Né? Você tem que falar: nossa, minha pregação foi 10%. A outra tem que ser 20%. A outra tem que ser 30%. Nunca vamos chegar no 100%, pode ficar tranquilo. Mas nós temos que procurar melhorar cada pregação. Amém? E a última dica: gritar em vez de pregar. Mas isso não tem acontecido no nosso meio, não tem?
Só em outras dioceses, aqui não. Pregar não é ordenar publicamente ao sonoplasta que aumente o volume do microfone, apenas para exibir a excelência do timbre de voz do pregador. Na verdade, gritaria nada tem a ver com o som. Isso é muito sério, irmãos. Está assim de pregadores no nosso meio que só sabe gritar, que está achando que vai ganhar a assembleia pelo grito, que está achando que grito é sinal de unção. Grito não é sinal de unção. O ouvido das pessoas não é obrigado a ouvir gritaria. Nós estamos numa formação aqui. Alguma vez eu gritei com vocês? Sim, não. Mas não faltou a unção do Espírito Santo aqui. E tem muitos pregadores novos chegando aí. Ou vocês acham que isso também não chega nos nossos ouvidos do núcleo da Pedro? Tudo que acontece na renovação chega nos nossos ouvidos com relação a pregadores. Está cheio de pregadores novos chegando aí e pregando só na gritaria. Não traz muito conteúdo, não traz estudo da palavra, não traz muito conhecimento, não traz a unção e está achando que gritando vai resolver o problema. Tá? Para muitos pregadores, a igreja é composta apenas de surdos. E diga-se de passagem, é também por essa causa que muitos pregadores não põem mais os pés em alguns grupos de oração. Ou seja, não são mais chamados. Que se pregue a palavra com veemência. A Bíblia diz que Apolo pregava com veemência, ou seja, com entusiasmo. Não grito. Mas em Atos 18, 24, a qualidade mais destacada de Apolo era esta, que ele era eloquente, que tem muita capacidade de expressão, era convincente. Apolo pregava com eloquência. Uma coisa é você pregar com eloquência, com convicção. Outra coisa é gritar. Às vezes, irmão, e também Apolo era poderoso nas escrituras, ou seja, conhecia as escrituras. Às vezes, a pessoa quando está pregando, ela altera um pouco a voz. Isso aí dá para perceber também. Mas dá para perceber quando é a ação do Espírito Santo e quando é a pessoa que grita. Tem pessoas que já entram no púlpito gritando. Eu fico imaginando a pessoa fazer 2 ou 3 pregações no dia, como eu já fiz, 2, 3, 4, no mesmo dia. Como é que está a voz dela no fim do dia? Se é que tem voz para chegar na quarta. Você já entra num nível alto com a sua voz, se você manter aquele nível o tempo todo da pregação, não? Imagine quem está te ouvindo. Aqui nós estamos numa sala pequena, talvez eu não precisasse nem usar o microfone, mas só para ficar melhor o áudio. Não precisa, irmão. Dá para perceber quando o seu timbre de voz vai se alterar e que há ação do Espírito Santo. Dá para perceber. Tá? Não estou dizendo que não pode ficar eloquente como Apolo. Em um determinado tempo, quando o Espírito Santo te pega mesmo, não tem jeito, né? A gente altera muitas vezes, mas não o tempo todo. Tenha discernimento para isso, porque incomoda o ouvido das pessoas. E isso também chega no núcleo da Pedro. Sabe o que chegou no núcleo da Pedro esses dias? Que vieram me falar? Que teve um pregador que foi fazer uma pregação num determinado grupo aí. É óbvio que eu não vou citar o nome, nem do pregador nem do grupo. Agora não tem nada a ver com o grito. E ele disse assim, que Deus estava revelando para ele que uma pessoa ia morrer ali, uma pessoa da Assembleia ia morrer naquele dia. Olha a gravidade do que a pessoa falou. Olha a falta de discernimento, de estudo, de conhecimento, de compaixão, de misericórdia, tudo. A pessoa está aqui na Pedro? Não está. Não faz a Pedro. Então ela não sabe. Que jamais deve se falar um negócio desse no meio da Assembleia. Jamais. Que jamais Deus ia falar algo assim. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado com o que nós pregamos, porque nós somos responsáveis pelas almas que estão sentadas, amém? Vamos lá? Por quadro? Exemplo de roteiro. Tema. Grave bem isso aí, irmão. Amor de Deus. É um exemplo de um roteiro montado, tá? Vamos lá. O objetivo do roteiro: levar as pessoas a experimentarem o amor de Deus.
Óbvio. Primeira ideia-chave de um roteiro que você vai contar lá na sua casa. Deus é amor. Guarde isso daí, irmão. Isso aí vai servir de tarefa para casa. Ideia complementar. 1 João 4,8. O que está escrito lá? Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. Hã? Ô João, não tem ninguém lendo a Bíblia aqui não. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é... Não, a ideia principal lá é só você associar. Você vai seguir o roteiro sem sair do contexto. Segunda ideia-chave. Características desse amor. Ideia complementar. Incondicional. O amor de Deus é incondicional. Ideia complementar. Misericordioso. Terceira ideia-chave que você pode usar dentro da sua pregação. Prova concreta do amor de Deus. Ideia complementar. João 3,16. O que está escrito lá? Hã? Ufa, que lindo. Aí está montado o esboço de uma pregação. Olha como é simples agora. Agora ficou mais simples. Foi explicado e nós temos um exemplo aqui. Amém? Vamos para o último quadro para nós encerrarmos e ir para o café. Exercício. Tema. Põe só o tema aí. Água. Vamos falar sobre água. Imagine que alguém te deu um tema para falar sobre água. Agora é um tema neutro, não tem nada a ver. E aí, qual seria o objetivo da água? Hã? Alguém se habilita? Rapidinho. Purificar. Vai lá. Levar as pessoas a desenvolverem hábitos de preservação da água, como recurso disponível a todos os seres vivos, principalmente quem? Ao homem. Grave isso. Vamos lá. Primeira ideia-chave: a importância da água. Tá vendo? Você tem que desenvolver o seu roteiro, irmão. Você tem que assimilar uma coisa com outra. É como se ali a importância da água fosse uma passagem bíblica. Vamos lá. Ideia complementar. Letra A. Para o homem, sem água não vivemos. É uma ideia complementar do seu texto. Letra B. Para a agricultura, algo necessário ao homem. Amém? Letra C. Para os animais, algo também necessário ao homem. Olha lá, ó. Para o homem, para a agricultura, para os animais. É uma sequência, irmão. Você tem que dar sentido na sua pregação. Quando você preparar a sua oratória, ela tem que ser organizada. Senão você faz uma pregação sem pé nem cabeça. Segunda ideia-chave. É como se fosse uma outra passagem bíblica que você pode associar dentro da pregação. E aí você pega a primeira lá, água, que foi o tema que te passou. Aí a importância da água seria uma segunda passagem bíblica, que você não precisa pregar, mas você pode citar. Aí, a escassez da água. Uma outra passagem bíblica, você faz uma alusão, isso se chama alusão. Você pega algo que está no Novo Testamento, associa com o que está no Antigo Testamento e monta a sua pregação. É uma alusão. Ideia complementar: desmatamento. Ideia-chave: poluição. É a sequência, né? É o que aconteceria. Ideia complementar: as indústrias. Falta de saneamento. Entendeu, irmãos? Vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar como tarefa para vocês, para trazer no próximo encontro, ou você me mandar por e-mail. Coloca o meu blog aí, por favor. Ali, aqui em cima tem o meu blog. Você digita isso aqui, vai estar. Eu vou postar no blog. E embaixo está o meu e-mail. Você anota, ou quem não tem, depois pega aí. Eu não sei se tem cartãozinho aí. E vai, no próximo encontro, você passou a lista? Passa a lista, por favor. Vocês vão anotar o nome de vocês depois, e o e-mail, e o telefone. E aí, quem me mandar primeiro a sua pregação montada, vai ganhar uma trufa. Faz o seguinte: vocês vão montar uma pregação com isso que foi falado hoje, com esse roteiro. Deu para aprender alguma coisa, sim ou não? Sim. Vai ajudar bastante? Eu acho que esclareceu bastante, não foi?
Então vocês vão montar uma pregação para mim e mandar no meu e-mail ou me entregar em papel, do jeito que vocês acharem melhor. Amém? Pode ser? Combinado? Deus abençoe então. Nós vamos sair para o café, né? Depois, se vocês quiserem tirar dúvida, nós estamos aí. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor